A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia a todos os ouvintes do programa Universidade 93,7. Meu nome é Mariana Cotrim. Esta é a segunda parte deste debate sobre a situação das mulheres na pandemia. O primeiro episódio já está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com o olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci prazer, Carol bandida. Representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Desde que a pandemia do coronavírus começou, foram várias as mudanças que se instalaram em diferentes partes do mundo. No Brasil, ao longo do período de isolamento, presenciamos a maneira como vários grupos sociais ficaram ainda mais vulneráveis. Dessa forma, o debate de hoje discute os efeitos da pandemia na vida das mulheres. As repórteres Mariângela Castro e Rebeca Gompertz apresentarão nossas convidadas para este debate. Em primeiro lugar, queremos dar as boas-vindas a Renata Moreno, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Renata faz parte da equipe da SOF, Sempre Viva a Organização Feminista. Essa é uma organização não governamental que faz parte dos movimentos de mulheres no Brasil e internacionalmente. Essa organização foi uma das que contribuíram com o relatório O Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia, junto com a Gênero e Número. Também damos as boas-vindas a Nayara Leite, que é jornalista e coordenadora do Programa de Comunicação do ODARA, Instituto da Mulher Negra. O ODARA é uma organização negra e feminista que se volta para o fortalecimento e autonomia das mulheres negras. Nayara também compõe a coordenação da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. Ela ainda participa da comunicação do Fórum Permanente pela Igualdade Racial. E, finalmente, Cene Bertoldo, que é jornalista e editora da Gênero e Número. Essa é uma empresa social que produz e distribui análises sobre questões urgentes de gênero e raça, através do jornalismo orientado por dados. Para dar seguimento, a Rebeca nos trouxe mais um depoimento para a gente seguir com esse debate. A questão da função social da mulher como cuidadora vai além da sobrecarga. Mesmo antes da pandemia, dados do IBGE de 2018 já apontavam que 1 em cada 5 mulheres deixava de buscar trabalho por precisar cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos ou de outros parentes. Foi isso que aconteceu com a Luciana do Rócio Malon, que deixou seu emprego para cuidar da mãe. Em 2009, eu trabalhava de balconista de loja. Então, eu precisei sair para cuidar da minha mãe, porque ela ficou com meningioma na cabeça. Mas mesmo assim, como não tinha pandemia, eu saí da loja, mas continuei trabalhando com vendas autônomas. Eu era uma vendedora externa que trabalhava somente nos eventos com os produtos, e daí que eu já cuidava da minha mãe antes. Aí com a pandemia, como ela ficou em pânico de pegar o coronavírus, eu deixei de fazer serviços externos e procurei outras alternativas. Então, até 2019, eu ficava cuidando da minha mãe, mas podia trabalhar em eventos, podia participar de feiras presenciais, porque não tinha pandemia. Ouvimos o relato da Luciana do Rócio Malon, que, como tantas outras brasileiras, precisou parar de trabalhar para cuidar de sua família. Eu sou a Rebeca Gompertz, para a Universidade 93,7. A pesquisadora do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero, Solange Gonçalves, afirma que a saída das mulheres da força de trabalho é geralmente associada aos cuidados domésticos. O que vocês acham dessa afirmação, levando em consideração o depoimento da Luciana? Eu vou passar a palavra primeiro para a Sani. Ela está muito certa. Se a gente pensar que as mulheres entram mais nas universidades do que os homens, se graduam mais do que os homens, só que à medida que você vai se especializando, as mulheres vão ficando pelo caminho. A gente fez uma reportagem mostrando isso. A pesquisa era o quanto a pandemia afetava a entrega de pesquisas e artigos em programas de mestrado e doutorado. Então, assim, as mulheres, mais do que os homens, evidentemente, não conseguiam entregar os artigos nos prazos. As mulheres com filho
menos ainda. As mulheres negras, menos ainda. As mulheres negras com filhos, menos ainda. Chega uma hora que muitas mulheres não conseguem acompanhar. Por exemplo, agora na pandemia, existem muitas mulheres que relatam isso, que marca-se reunião a qualquer hora. Uma mulher com filho chega uma hora que ela não vai fazer reunião 7 horas, 7h30, 8 horas da noite, porque ela tem um filho para cuidar. Ou ela vai fazer uma reunião e em algum momento vai aparecer o filho ali, vai aparecer a criança falando, e aí ela vai desviar um pouquinho a atenção para falar com o filho. Existem umas coisas, existem umas flexibilidades e umas coisas que precisam ser ajustadas que a gente ainda está longe de alcançar. E é um dilema, né, para a gente. Não é para você escolher entre ser um grande profissional e chegar ao ápice da sua carreira, se você assim quiser, ou ter filho. A escolha não é essa. A escolha não é essa para os homens. Então, assim, não é para ser essa para as mulheres também. Nayara, Renata, vocês têm algo a adicionar também? Queria só adicionar que, às vezes, nem só uma questão de escolha, né? A FGV fez um estudo, acho que foi lá por 2017, que mostrou que cerca de 50% de mulheres eram demitidas depois de ter filho. Então, tem essa questão das escolhas e a questão também da estrutura e de como o mercado de trabalho e os homens chefes, ou mesmo mulheres chefes, lidam com esse fato de que, como a sobrecarga de trabalho, de cuidados é mais forte para as mulheres, acaba recaindo sobre elas, inclusive a demissão. Existe a questão dos filhos pequenos, que impacta muito as mulheres, e a gente está vivendo no Brasil, assim como em outros países também, uma mudança, né, na nossa pirâmide. A gente está vivendo um envelhecimento da população brasileira e cada vez mais a gente escuta relatos como esse, de que as mulheres passam a ter que cuidar de idosos em situação de dependência. São mulheres que não têm apoio do Estado, quase não têm centro-dia, por exemplo, quase não têm instituição de longa permanência de idosos no Brasil como política pública. Então, a importância de pensar em políticas, da mesma forma que o movimento de mulheres lutou e luta bastante por creches, pelo direito à creche em jornada integral, a importância de pensar em políticas de cuidado de idosos também. Isso é uma questão cada vez mais relevante na sociedade brasileira. Beleza, gente. Então, a partir de agora, a gente vai para o último bloco do programa. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Retornamos ao último bloco do nosso programa de debate. Hoje estamos falando um pouco sobre os efeitos da pandemia do coronavírus sobre a vida das mulheres. Estamos aqui com a Renata Moreno, a Nayara Leite e a Sani Bertoldo para nos ajudarem a discutir o tema. Nos 2 primeiros blocos, falamos sobre o desemprego entre mulheres e também como o papel social atribuído a elas interfere no trabalho e na sobrecarga de afazeres. Neste último bloco, falaremos sobre como a pandemia, apesar de afetar as mulheres em geral, é mais agravante para mulheres negras. Para iniciar essa conversa, vamos ouvir a entrevista que a repórter Mariângela Castro realizou com Rosane Borges, jornalista e professora universitária. O aumento da população sem trabalho em território nacional foi uma das principais consequências da pandemia do coronavírus. Mais cingido por mulheres, o desemprego feminino representa um índice de 37,8% superior em comparação ao masculino. Porém, de acordo com o relatório Sem Parar, 58% dessas mulheres desempregadas são negras. Para entender por que isso acontece, eu conversei com a jornalista e professora universitária Rosane Borges. Rosane, por que a pandemia aumentou a desigualdade entre a população negra e branca no Brasil, de acordo com sua avaliação? Os dados hoje, né, já mostram, inicialmente não se tinha muitos dados precisos sobre isso, mas as pessoas negras estão morrendo mais porque a morte por Covid-19 está afetando os mais pobres, os negros e as mulheres negras são a camada mais pobre desse país, então eles estão morrendo mais. E quem não morre está passando por mais dificuldades, né, dificuldade de acesso
a alimentação, né, uma segurança alimentar, as condições de higiene. Então, a gente só viu que as desigualdades já existentes, elas se tornaram ainda mais grandiosas, né, porque essas pessoas que trabalhavam na rua, elas não têm como trabalhar. Então, as condições básicas de subsistência é que estão aí em perigo, né? E dentro do recorte da população negra, como as mulheres podem ter sido especialmente afetadas? O dado racial e de gênero, a gente sempre vê as mulheres, elas são chefas de família, né? Então, quando a gente está falando de mulheres negras, a gente está falando normalmente de mulheres, né, em termos genéricos, de mulheres que chefiam família, ou seja, que não têm companheiros ali. E essa situação das casas chefiadas por mulheres negras foram muito afetadas, porque muitas eram diaristas, que deixaram de poder trabalhar, né? Então, se as mulheres negras elas são, na maioria, né, no serviço doméstico, elas sofreram muito com a falta, né, dessa renda. Tanto que elas são, em maior número, as mais beneficiárias dos programas aí do auxílio emergencial, que, como esse ano diminuiu, então a gente teve um impacto direto, né, na renda dessas mulheres. Por quanto tempo você acredita que estes impactos irão perdurar em nossa sociedade? Eu acho assim, eu acho que são impactos de longa duração, porque são estruturas já precárias que foram desfeitas, né? Essas pessoas elas têm que voltar para o mercado de trabalho, um mercado cada vez mais, né, fechado, especializado, encontram também uma sociedade, em geral, mais empobrecida, possibilidades cada vez mais restritas de, pela via do consumo, também estimular o crescimento. Então, a gente tem um ciclo vicioso e os mais pobres eles sairão de maneira mais lenta. Então, a gente vai ter uma volta, né, desse segmento de maneira muitíssimo lenta. Porque significa dizer que muitas jovens, meninas negras, tiveram que parar a faculdade, né? Então, você tem aí várias interrupções que afetam na trajetória e na biografia dessas mulheres e dessas famílias. Qual o papel da sociedade civil neste cenário? Eu acho que o primeiro passo é a indignação e a denúncia, porque, veja, Mariângela, a pandemia, a gente já sabia disso, dos números, mas ela escancarou o inaceitável, né? Nós temos mais da metade da população que não tem saneamento básico, ou seja, tudo que na pandemia não era para existir, né? Isso significa dizer que crianças pobres, em sua maioria negra, vivem permanentemente com problemas de pele, com diarreia, né? Pela falta de saneamento básico. Então, a pandemia escancarou a situação do nosso transporte público, que é caótico, um vírus que não quer aproximação e não tem saída para o trabalhador se não aglomerar nos nossos transportes públicos precários. Então, eu acho que nós, enquanto sociedade civil, a gente precisa, inclusive, reivindicar por um mínimo de direitos, porque não é a volta do novo normal, né? Eu costumo dizer que é o pós-anormal. Nós vivíamos numa normalidade, então é papel da sociedade olhar esse cenário, se indignar e pedir cada vez mais, né? Por uma rede de proteção de direitos, porque perdemos todos, né? Um país muito frágil nessa rede de proteção, o impacto da pobreza é um impacto sobre o nosso IADH, impacta todo mundo. Então, é preciso que a gente faça desse momento, enquanto sociedade, um momento de reivindicação também por mudanças estruturais. E quais atitudes deveriam e devem ser tomadas a nível governamental para que seja possível frear essa desigualdade? Eu acho que são medidas que eram, né? Primeiro é manter, né? Voltando a essa ideia, né, do Estado democrático de direito, pensar acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, que cada vez mais a gente via. Desde 2016, né, o Temer fez uma medida em que os gastos com a educação foram comprometidos, né, com
com a questão aí do teto. Então, a gente tem uma questão que é orçamentária, é preciso que o Estado participe efetivamente da vida pública, garantindo saúde, educação para todas, e um Estado que cada vez mais se retira desse papel. É um Estado que condena, né, a nação futuramente por uma performance muito, muito baixa, né, muito de baixo perfil em termos de desenvolvimento e de igualdade. Então, eu acho que não há saída. É pensar realmente uma política em que educação, saúde, direito à moradia sejam pontos negociáveis. E foi o que a gente viu. Eles negociaram, né, com a educação, cultura também. Então, é o exercício do Estado, é a promoção da cidadania, é a diminuição das desigualdades. Era o que é para ser feito sempre, né? Então, eu acho que não há outra saída. Rosane, para finalizar, qual é a sua perspectiva para os próximos meses? Olha, eu sou como tem aquela frase do Antônio Gramsci que diz que a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação, né? Eu tenho um pessimismo, né, da análise, porque do ponto de vista do nosso horizonte aí que se desenha, as coisas não vão bem, mas otimista na ação de acreditar que é preciso que nós nos mobilizemos, que a gente reivindique, né, por um Brasil minimamente decente, mas a gente tem aí 2, 3 anos de muita dificuldade. A despeito dos dados que saíram hoje, e economistas já previam, né, que a gente não ia ficar tão ruim em termos do crescimento aí nesse semestre, mas isso não significa muita coisa para garantir um futuro próximo que seja digno, né, para o Brasil enquanto nação, para as pessoas que mais sofrem, mulheres, negras, pessoas pobres. Então, eu diria que é preciso muito empenho, muita energia para a gente virar esse jogo, né? O cenário ele não é um cenário, digamos, muito alvissareiro, né? Não muito animador. Rosane, muito obrigada pela entrevista e por todos os seus esclarecimentos. Aqui é a Mariângela Castro, para a Rádio USP. É possível notar pela entrevista que a pandemia também evidenciou grande desigualdade no país em relação à população negra. Como a Nayara disse no começo dessa conversa, é até simbólico que a primeira morte de Covid-19 no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica mulher negra. Nayara, agora eu vou direcionar essa pergunta a você. Como o racismo no Brasil é evidenciado na pandemia? Ele é evidenciado por todos os dados que foram apresentados até agora aqui nesse programa, né? Com a chegada da pandemia, a gente volta para um outro lugar que é de zero possibilidade. Então, a gente está falando de uma mudança e de um impacto em função do racismo. Da morte das pessoas negras, que morrem mais no Brasil em função da Covid, mas elas morrem mais também em função da violência do Estado, em função do feminicídio no caso das mulheres negras, tem morrido mais de depressão, porque não é fácil lidar com a não possibilidade de nada, né? Muitas pessoas que estão perdendo casa, que conseguem garantir apoio e solidariedade do ponto de vista da alimentação quando chega uma cesta básica. Fora isso, tem um grande desafio na sociedade brasileira quando a gente vai pensar no racismo, que é essa mudança do imaginário cultural que está colocado sobre as pessoas negras. Se a gente já olha historicamente para as mulheres negras como produtoras, e aí ela não é lida, inclusive, com os mesmos parâmetros de humanidade que uma mulher não negra é vista, com a sensibilidade, que a gente vivencia ainda esse imaginário cultural do que são os nossos corpos, né? Então, eu acho que a pandemia ela ainda vai trazer para nós, até quando ela acabar, uma série de questões que vai bater direto com o que nós somos e o que a gente pensa de projeto de sociedade, né? Então, nós vamos viver aí um processo gigantesco, não só do ponto de vista de reorganizar toda uma perspectiva, uma dimensão do ponto de vista do mercado de trabalho, mas também em outros campos da sociedade. Na pandemia, se a gente discute humanidade, se a gente discute violação de direito, e se a gente discute importância ou não das vidas, e aí a gente diz que as vidas negras importam menos, na pandemia isso ficou muito mais latente e muito mais agravado. A sensação que eu tenho é que
O racismo na pandemia, ele fez a gente intensificar um lugar de luto, e ninguém vai trazer o lugar de dignidade, de humanidade, né, que tem sido perdido em decorrência do racismo nesse momento. Obrigada, Nayara. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Burocracia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, as mulheres negras na área de são as que mais demonstram medo de contaminação. Além disso, esse trabalho revela o despreparo em relação ao enfrentamento da pandemia em comparação a outras pessoas. De acordo com a pesquisa, quem mais se sente preparado na área da saúde são homens brancos. O que vocês pensam desses dados quando falamos sobre vulnerabilidade de mulheres negras na pandemia? Eu vou direcionar agora essa pergunta primeiro para a Renata. Eu queria, na verdade, trazer aqui uma visão ampliada da saúde, pensando no mercado de trabalho e no trabalho em saúde. Os homens brancos, eles em vários momentos, eles já se colocam como mais preparados, mas como o sistema de saúde pública e privada é tão dependente do trabalho de mulheres negras e de homens negros também, e considerar que a divisão sexual e racial do trabalho na saúde coloca as mulheres negras mais na parte das auxiliares de enfermagem, por exemplo, e aí a gente tem todo esse crescimento, inclusive, da profissão de cuidadoras, mas eu estou falando nos estabelecimentos de saúde mesmo, como que tem essas dinâmicas de hierarquia entre quem trabalha na saúde, mas como que na base quem está ali garantindo também são mulheres negras e homens negros, e como os médicos que são mais valorizados, são mais reconhecidos, normalmente são homens brancos e também mulheres brancas. E que, além de todo mundo que é considerado profissional da saúde, trabalhador da saúde, tem todos os trabalhadores e trabalhadoras da limpeza desses estabelecimentos. Tudo isso que a Nayara já trouxe, que a Rosane também trouxe na reportagem, eu acho que são os elementos fundamentais para a gente entender a profundidade do racismo e como ele impacta e atravessa absolutamente todas as esferas da vida no Brasil. Nayara, Sani, vocês querem adicionar também? Eu só queria lembrar, voltando à fala da Nayara, quando começou a pandemia, o grande discurso era: esse vírus é democrático, pode ser rico, pobre, branco, preto, todo mundo corre o risco de se contaminar. E rapidamente a gente viu que democrático ele não tinha nada. Não precisou muito tempo para a gente começar a entender quem realmente estava mais vulnerável, quem estava morrendo mais, quem estava perdendo mais emprego, de que forma, quais as famílias que estavam sendo afetadas. Então, o que essa pandemia ela escancararia todas as fragilidades mesmo da nossa sociedade. A base da pirâmide ela foi afetada tão fortemente de todos os lados, de todas as formas, assim, você não tem como escapar. Mesmo quem ainda questiona o racismo da nossa sociedade, se não quiser olhar para experiências de ninguém, não quiser olhar para o lado, só olha número. Não tem um número que vai te apontar alguma coisa diferente do que a gente está falando aqui. Assim, a gente não vai conseguir sair disso se a gente, como sociedade civil, não resolver enfrentar essas nossas chagas mesmo. Como é que você vai recuperar uma economia de cima para baixo se embaixo está tudo tão devastado dessa forma? O mercado de trabalho que não pensa de que forma que ele vai reabsorver as mulheres é uma coisa inaceitável, é uma coisa absurda você pensar uma economia que vai recuperar sem a presença das mulheres, sem reinserir as mulheres negras, sem restabelecer as redes de apoio de uma forma mais estruturada, com política social. Então, hoje eu só acredito que é possível um movimento se for de dentro para fora, sabe? Assim, se for da sociedade para o governo, não de cima para baixo. Eu acho que vai ser um desafio tanto que a gente vai ter pela frente quando isso tudo passar. Bom, gente, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria deixar esse momento agora aberto para que as convidadas possam dar suas considerações finais sobre o tema para a gente finalizar. Renata, Sani, Nayara, se vocês quiserem agora dar as suas considerações finais. Tá, só dizer que, assim, obrigada por esse momento, gostei muito de escutar todas vocês e as reportagens que vocês trouxeram e dizer da importância de sempre pautar essas questões na universidade, na rádio, na comunicação, na pesquisa e na militância, né, para que a gente justamente dê conta dessa tarefa que a Nayara colocou, que todas nós a gente tem trazido nessa conversa aqui. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Sani? Também quero agradecer o convite,
Foi muito enriquecedor para a gente, com certeza vai ser para quem ouvir também. E é um debate que precisa realmente sempre ser feito. Assim, né? A gente começou a falar da questão das mulheres na pandemia lá no começo do ano passado, e a gente foi vendo que não se parou mais de falar sobre isso, sobre seus vários aspectos ao longo do ano passado. Eu acho que vai continuar ao longo desse ano e depois, no pós-pandemia, como é que a gente vai pensar o papel das mulheres na reconstrução do país, né, depois que isso tudo passar. Como a Nayara falou, sempre pensando no racismo como centro, né, o difusor da discussão. Então, cada vez que a gente tem espaço para falar sobre isso, eu acho que é super bem-vindo e a gente precisa cada vez mais discutir o tema. Muito obrigada pelo convite. Nayara? Bom, gente, agradecer não só em meu nome, mas em nome do Odares, da Mulher Negra, pelo convite. É sempre importante a gente estar nesses espaços, porque eu acho que tudo isso faz parte de um processo que a gente tem estabelecido, que é de disputa de narrativa. Eu acho que a gente precisa falar sobre o que tem acontecido com as mulheres negras, e aí o campo do trabalho ele é fundamental para pensar as nossas vidas. Agradecer demais aí a contribuição de Renata, de Sani, com os dados. A gente tem vivido esse momento de um pouco de tranquilidade nesse sentido, né? Nós já vivemos períodos no Brasil de não termos dados com recortes raciais e de gênero, então é importante demais quando a gente escuta pesquisas e informações sobre essas pesquisas e esses dados que trazem já essa perspectiva e esse recorte. Isso, para nós, fortalece nossa luta, fortalece nossa argumentação e fortalece o que a gente tem acreditado, que é na defesa e na construção de um país sem desigualdades. Então, muito obrigada a vocês aí pelo programa. Enfim, espero que todos assistam, reverberem e gostem. Obrigada, gente. São com essas palavras que a gente finaliza o programa. Muito obrigada também pela participação, Renata, Nayara, Sani. Eu também gostaria de fazer algumas indicações aqui que podem ser interessantes para aprofundar o tema para os ouvintes. Para essa conversa, a gente utilizou a pesquisa Sem Parar, Mulheres na Pandemia. Também consultamos o perfil da Luísa Batista na revista Trip e o levantamento da PNAD contínua de 2018. Por fim, usamos os dados do Núcleo de Estudos da Burocracia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E eu também quero convidar os ouvintes a conhecerem um pouco mais sobre a Odara, a SOF e a Gênero e Número. Então, a gente chegou ao fim do nosso programa. Este programa foi idealizado por Samantha Prado, produzido por Larissa Santos, o roteiro foi escrito por Mariana Cotrim, as repórteres que contribuíram com as produções foram Mariângela Castro e Rebeca Gompert, e por fim, a edição é de Hugo Vaz. Espero que todos tenham um bom dia. Até logo! Este debate já está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.